Amados ouvintes, mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade ao assunto que nós começamos a abordar sobre adoração. Nos primeiros episódios nós tratamos sobre a parte conceitual, ali que seriam os pilares essenciais para se ter uma vida de uma verdadeira adoração. Entendemos um pouco mais sobre o conceito de adoração e o que é necessário para se ter uma adoração genuína. Agora, nesses novos episódios, nós vamos tratar sobre a adoração e a sua prática, ou seja, no ato de servir, ali como você frequenta uma igreja e certamente você serve a Deus, seja no uso de talentos ou de dons, alguma função que você tem, e como a adoração influencia no ato de servir a Deus. Nós vamos tomar como referência aqui Mateus capítulo 4, versículo 10, que diz o seguinte: Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Algumas traduções trazem também servirás. No conceito culto, trio, no original, é uma referência do Novo Testamento, significa prestar serviço religioso, ou reverência, adorar, desempenhar algum serviço religioso, seja na oferta de dons, na adoração a Deus, em relação à observância dos rituais colocados para adoração. Então, esse termo ele é utilizado também lá no Antigo Testamento, algo bem semelhante. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: não te encurvarás a elas, nem a eles servirás. Isso se tratava da adoração a ídolos. E o Deus diz o seguinte: porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. Então, quando nós pegamos a adoração e trazendo para o nosso contexto, nós vemos que o ato de servir envolve uma adoração genuína, no ato de você desempenhar funções dentro da casa de Deus. Seja o que você faz, às vezes nós limitamos, às vezes há uma compreensão limitada, que servir a Deus é apenas pregando o evangelho, é apenas cantando, louvando, e nós vamos ver que isso tem uma dimensão muito maior. É em tudo que você faz, tudo aquilo que você oferta a Deus, precisa primeiramente que você tenha uma vida estruturada, uma vida de busca, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. Quando nós tratamos nos primeiros episódios, um dos conceitos que entra dentro de adoração é o deprimir-se. Esse deprimir significa quando você se torna pequeno para que você sirva a Deus como Ele é soberano. Como tem um texto muito conhecido em que João Batista fala que importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, quando Cristo ele é exaltado e nós nos abatemos. Quando fala em espírito em verdade, nós tratamos nos episódios anteriores, esse espírito seria pneuma e a natureza de Cristo que tem que prevalecer. Então, o que isso traz? Se eu trago uma oferta a Deus, seja ministrando a palavra, seja cantando, ou seja, outra função que eu desempenho, mas eu não busco ter uma vida que exalte o caráter de Cristo na minha vida, se eu quero viver do meu jeito, da minha forma, como nós podemos trocar em outras palavras, viver de maneira carnal, eu já não estou prestando uma adoração genuína. Então tudo aquilo que eu faço, todo ato, todo serviço, não está sendo recebido por Deus com uma adoração, porque importa que nós tenhamos o caráter de Cristo na nossa vida e que ele sobressaia a nossa natureza caída. Então é comum, às vezes, trazendo uma coisa muito pessoal, uma experiência que eu tive, eu já vi pessoas pegarem exemplos de discípulos antes de receberem ali o Espírito Santo, como por exemplo Pedro, e dizer, Pedro era assim, era afobado, foi uma postagem, e Judas era tranquilo, mas quem traiu Jesus foi Judas e Pedro que era o afobado. Só que a gente vê que isso
se dá dois fatores. Antes de receber o Espírito Santo, eles estavam recebendo a palavra, mas antes de receber o Espírito Santo, e também antes de receber a virtude do Espírito Santo. E assim, mas nós vamos ver que Pedro teve uma total transformação após a descida do Espírito Santo. É que veio ali em Atos 2. Então, o Pedro que nós vemos sendo afobado enquanto estava com Jesus, nós vemos que ele tem um caráter transformado à medida em que a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo como virtude, e ele começa a pregar o Evangelho, e nós vemos ali um Pedro com um caráter transformado. Então, não vale tomar como exemplo esse Pedro antes, né, da ascensão de Cristo. Infelizmente, quem coloca isso são pessoas que se intitulam cristãs. Então, assim, a adoração precisa ter isso, né? Como eu sempre costumo dizer, é fácil? Não é, mas é o que a Bíblia, é o que Deus quer de nós, né? Se fosse para servir a Deus do nosso jeito, não teria necessidade de ter Bíblia Sagrada, não teria necessidade de vir o Espírito Santo, porque ele nos ensina a verdade e entre outros fatores. Então é necessário, nesses atos de servir, nós temos isso. E agora nós vamos focar agora em algumas funções, né? Por exemplo, já foi abordado sobre o louvor, né? Eu mencionei que nem todo louvor é uma adoração, mas que em toda adoração genuína há um louvor. Então, quando nós pegamos ministérios de louvor, né? Que são, seja as bandas, algumas igrejas têm vocais, né? E então, eles todos vão ofertar, né? Fazer uma oferta trazendo louvor a Deus. Aí entra a grande questão, né? É apenas uma oferta, né? Ainda que sejam 10, 15 pessoas, eles vão fazer uma oferta que é um louvor. Então, se dentre aqueles 15, 10 ou 5, eles não estiverem com uma vida pautada no Evangelho, buscando a presença, se fundamentando na palavra, se algum deles procura viver uma vida carnal e não de natureza espiritual, o louvor provavelmente não vai ser recebido, né? Porque não existe ali uma adoração. E então acaba se tornando algo que é meramente humano e que fica restrito, né? É como comumente nós vemos dizer, o louvor não passou do teto, né? Isso é uma coisa muito comum que nós ouvimos. E é por isso que é necessário, em tudo que nós formos ofertar a Deus nas nossas funções, ter essa observância. E o que acontece, infelizmente, é que muitas pessoas não têm consciência disso, né? Algumas pessoas querem participar, algumas pessoas, por exemplo, querem ministrar louvor, mas não quer ter uma vida de renúncia, não quer ter uma vida fundamentada na palavra, com uma transformação de caráter. E aí surge a nossa questão, será que esse louvor vai chegar ao céu? Imagine você reunido com 10 pessoas, 15 pessoas, aí vocês resolvem fazer uma oferta de louvor, e se um deles pelo menos não estiver com essa vida fundamentada, dificilmente você poderá oferecer uma adoração genuína. E aí é que tá. Do que adiantou todo o teu esforço se Deus não receber aquele louvor, não recebe como uma oferta de adoração? Então é essencial que todas as pessoas que têm funções e querem ofertar a Deus, tenham essa consciência de que é necessário haver essa vida baseada numa natureza espiritual. E o interessante, amado ouvinte, corroborando aqui para o que juntamente com Marcos, é que nós temos 3 etapas da nossa vida com Cristo, certo? Sendo a primeira dessas etapas o fundamento, ou seja, o fundamento é Cristo, segundo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que diz: porque ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já está posto, que é Cristo, Jesus Cristo. Então, Cristo é o fundamento, significa que quando a gente vem até Ele, a gente está sob a sua direção, Ele passa a ser o Senhor das nossas vidas, Ele passa a reger as nossas vidas, então Ele é o fundamento de tudo. E aí nós vamos para o segundo passo, que é justamente morrer com Cristo, certo? O segundo passo é você fazer morrer a sua natureza terrena, como diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5, ok? Ou seja, então precisamos morrer,
né? Precisamos estar em Cristo, precisamos morrer para o pecado, como diz lá em Romanos capítulo 6, certo? Então é necessário que nós morramos, que nós sejamos crucificados com Cristo. Se essa seguir a segunda etapa, somente depois de nós virmos até Cristo, depois de nós morrermos, certo? Fazer a nossa natureza pecaminosa morrer, ou seja, nós devemos estar sob o controle do Espírito Santo. Somente aí nós poderemos servir ao Senhor. E esse serviço a Deus, ele engloba a adoração, ok? É um dos serviços ao Senhor, é a adoração. Então, para adorarmos a Deus, precisamos estar em Cristo, precisamos fazer nossa natureza carnal morrer, para que assim a nossa oferta seja aceita. Então, dentro de um conjunto de louvor, dentro de um vocal, dentro de um grupo de louvor, se não houver a morte do nosso eu, a morte do nosso ego, a morte do pecado em nós, então isso inabilita todas as nossas obras, ok? Porque Deus ele está mais preocupado em ter um relacionamento conosco do que com o que nós podemos fazer para Ele. Então, para Deus, mais vale alguém que se relaciona com Ele do que alguém que não tem relacionamento com Ele, não desenvolve uma intimidade com Ele e serve a Ele, mesmo assim. Então, existe uma metodologia, uma ordem que nós devemos obedecer. Caso contrário, todo o nosso trabalho será em vão, ok? Em Romanos 12, no versículo 1, na nova versão transformadora, NVT, achei interessante a colocação, diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Eu achei bastante interessante essa tradução, a nova versão da transformadora. E nós vemos isso acontecer em várias áreas, né, no aspecto dentro da igreja. Infelizmente, quando não se tem esse entendimento, as pessoas ofertam a Deus, né, trazem, né, as suas ofertas de adoração, achando que estão ali, por exemplo, no domingo. Eu já ouvi, por exemplo, né, muito se ouve nos cultos dizer assim: nesta noite ofereça para Deus o seu melhor. E uma vez eu ouvi isso e eu comecei a me indagar: será que o meu melhor para Deus eu só consigo oferecer no domingo, durante as 2 horas de culto? Ou será que a minha semana toda que eu tenho em casa, que eu às vezes não estou indo para a igreja, eu não posso também oferecer para Deus o meu melhor todos os dias? E no domingo eu vou só lá entregar a minha oferta de adoração? Então, às vezes, infelizmente, não se tem esse entendimento. E eu costumo pensar que essa forma equivocada de adorar, digamos assim, pode prejudicar um todo de um culto. Pode trazer consequências aí durante um culto. Eu creio que, eu não sei se os demais aqui concordam, mas eu creio que por essas coisas, a gente não vê mais a operação de algumas coisas. Nós vemos a presença manifesta de Deus, entre outros fatores também, né? Por exemplo, às vezes acontece de estarmos reunidos no templo em um culto e acontece a irreverência, né? Nós citamos aqui nos episódios passados, né? Exemplos de pessoas que tratam com irreverência quando estão dentro do templo, num momento que seria para você cultuar a Deus, e as pessoas estão conversando, as pessoas estão mexendo nos seus celulares, né? Estão fazendo outras coisas, mas não estão dando a devida atenção que é necessário. E aí as pessoas costumam dizer: vamos oferecer para Deus nosso melhor nesta noite, mas aí as pessoas não dão nem sequer atenção, quanto mais oferecer o seu melhor, né? E nós podemos trazer aqui também o conceito aqui de idolatria, né? Já que idolatria significa também servir, né? É uma forma, nós vamos ver aqui o conceito, né? Idolatria. Nós costumamos ouvir as pessoas dizerem, né, que a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida. E então nós vamos aqui desmistificar um pouco. Eu vou pedir aqui para o nosso irmão Kelly
trazer essa questão, porque idolatria, eu peguei um termo, infelizmente eu não anotei aqui a referência, que traz, né, adoração a deuses falsos, idolatria. Aí vem cobiça, acho isso interessante, a cobiça como adoração a Mamon, é uma das traduções, e vícios que provenientes da idolatria e peculiaridades em relação a ela. Eu creio que o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24, traz esse conceito. Vamos aqui ouvir, irmão Kelly. Muito bem. A respeito da idolatria, nós vemos que existe sempre na Bíblia o atributo de uma divindade, certo? Então você não vê na palavra de Deus se atribuindo idolatria, a não ser quando se tem um culto, quando se tem uma reverência, quando se tem uma adoração a alguém, né? Ou a algo que não seja, um objeto que não seja Deus, Deus verdadeiro. Então sempre havia adoração a Deus. No mundo primitivo, né, naquela época, até na época de Israel, chegando até na época de Paulo também, sempre as nações as cultuavam diversos deuses, eram nações politeístas. Então sempre se atribuía a uma divindade, ok? Sempre havia o culto, o serviço prestado a uma divindade. Então o termo de você dizer que é tudo que ocupa o lugar de Deus, eu acho assim um pouco forçado, porque quem é de vocês que vai deixar de trabalhar para orar? Me diga. Quem é de nós que vai chegar para o nosso patrão um dia e dizer assim, hoje eu não vou trabalhar porque hoje eu vou cultuar o meu Deus. Hoje eu vou estar o dia em jejum e oração cultuando ao Senhor. Hoje eu tirei o dia para Ele. Primeiro dia do ano. Vou cultuar o Senhor, né? Primeiro é feriado, né? Mas digamos que seja o primeiro dia do ano de trabalho. Não, primeiro dia do ano de trabalho eu não vou trabalhar, eu vou cultuar o Senhor. Nesse dia eu vou dizer pro meu chefe que eu não vou comparecer porque em primeiro lugar é o meu Deus, não é o meu trabalho, certo? Então é um pouco forçado a gente querer fazer isso, entendeu? Porque não é necessariamente tudo que ocupa o lugar de Deus. É errado você ocupar o lugar de Deus com outra coisa? É errado. Mas a idolatria, ela tem a ver com uma divindade, ela tem a ver com servir, ou seja, existe um Senhor. E a Bíblia, ela atribui Mamon como sendo um Senhor, certo? Mamon sendo aquele que é o Deus do dinheiro, e você tem ele como seu Deus. Mas ali está falando de uma divindade, ok? De um senhorio sobre você. Por isso que Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, a palavra deuses no hebraico é Elohim. Elohim. Elohim, ela é uma palavra que ela é genérica. Ela não é uma palavra direcionada somente a Deus, certo? Porque se fala ali de senhorio. E Elohim, você vê muitas passagens de Elohim atribuído a outros deuses, a deuses pagãos, ok? O mesmo Elohim. Mas Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Então, qualquer objeto ou pessoa que você divinizar, ok? Que você ter como uma divindade, aí sim se caracteriza a idolatria, ok? Mas o fato de você amar o seu filho, amar ele muito mesmo, isso não é idolatria, certo? E Deus não tirou seu filho, nem vai tirar seu filho porque você o ama. Deus não é sádico, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos, que é isso? Então tira essa ideia da cabeça, né? De você dizer que porque você ama seu filho, você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama seu pai, a sua mãe, certo? E o fato de você amá-lo, você é idólatra. Não. Agora, tem um porém. Como Deus tem que ser o Senhor da tua vida, como Ele é o Deus da tua e da minha vida, isso significa que nós nos importamos com o que Ele pensa. Então, o que Ele pensa, a sua lei, a sua palavra, para nós, como Ele é Deus sobre as nossas vidas, Ele é Senhor sobre as nossas vidas, nós somos servos, significa que a sua palavra está acima de tudo, porque Ele é o nosso Deus. Isso significa que, se eu tiver meu filho, eu vou amá-lo muito, amá-lo com todas as minhas forças, mas se o meu filho contrariar a Deus, fizer algo que Deus não se agrada, isso significa que eu não vou apoiar o meu filho no erro dele, de forma alguma, certo? Porque o meu Senhor não concorda com aquilo. Porque o meu Deus é o meu Deus, a sua lei é a minha lei, e então eu não vou jamais apoiar, seja quem for, por mais que eu ame,
eu vou apoiá-lo no erro, sendo em algo que não agrada a Deus. Se o meu apoio a alguém vai contrariar a lei de Deus, então eu sinto muito, eu posso até amar essa pessoa, mas eu não sirvo a ela, eu sirvo a Deus. Então Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Elohim, isso significa que a sua palavra é lei sobre a minha vida. Então, para que eu venha adorar um objeto, esse objeto eu preciso me prostrar diante dele. Para que eu venha adorar um objeto, adoração, que já foi falado, é se prostrar, é venerar. Isso é adoração. Então, se não há adoração, não se tem idolatria. O pré-requisito da idolatria é o serviço prestado por intermédio de uma adoração. Se não houver adoração, não há que se falar em idolatria. Mas é errado você colocar outra coisa no lugar que deveria ser o de Deus? Sim, é errado, não é correto. Em primeiro lugar é o Senhor, tá certo? Mas nem tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, certo, é idolatria. Alguns questionamentos sobre as formas de adoração. Bom, Marcos, ok. Já aprendemos bastante sobre adoração, mas vem à mente como a igreja ela pratica adoração nos seus cultos, né? Tem igrejas que têm vocais, tem igrejas que têm jograis, tem igrejas, e eu creio que a maioria delas, tem seus grupos ou ministérios de louvor. Irmão Marcos, todas essas formas, todas essas práticas, elas se encaixam no que a Bíblia afirma como ser adoração a Deus? Vamos lá, vamos tentar responder aqui por partes. É bem conveniente a pergunta. Eu lembrei de que eu conheci uma pessoa que ela não gostava, era uma pessoa que era um líder, e ela não compactuava com apresentações de tipo de dança, coreografia na igreja. Ela simplesmente não, ela nem olhava, né? Eu me recordo muito bem. E é pertinente porque, como nós vimos aqui durante alguns capítulos, nós vimos que a forma para adorar, né, necessita de todo um trabalhar, de todo um conhecimento da palavra, de uma vida de busca, de uma vida no altar, né? E quando se reúnem pessoas para apresentar essa oferta de adoração, surge até uma outra pergunta. Será que elas estão comprometidas? Será que elas estão sabendo o que vão ofertar, o que estão fazendo, para quê, qual o objetivo? Ou simplesmente elas estão lá, por exemplo, para apresentar uma peça ou apresentar a coreografia por apresentar? Será que há um comprometimento antes disso? Será que há períodos de oração, consagração, para que Deus aceite aquela oferta, para que haja um reconhecimento diante de Deus? Ou simplesmente vamos distribuir os papéis, vamos colocar cada um na sua função e chegar lá e fez? Basta apenas ensaiar? Será que surge essa pergunta? Porque se for isso, vamos distribuir os papéis de uma peça, ou então de um jogral, ou então o Ministério de Louvor. Não, vamos apenas ensaiar e tá tudo ok. E sem um comprometimento com Deus, sem uma vida de busca, uma vida de renúncia, uma vida de oração, uma vida de busca na palavra. Então, isso tudo nos leva a questionar. Será que Deus recebe algo em que não há uma preparação espiritual para isso? Ou apenas as pessoas querem preparar algo para os seres humanos, as pessoas, dizerem assim, ficou bonito, vamos bater palma porque ficou bem apresentável. Isso nós falamos até, por exemplo, dos ministérios de louvor, né? Tem uns que só querem saber de ensaiar, mas não há um comprometimento. E às vezes tem uns que, uma vez eu ouvi até um jovem reclamar, né, que um ministério de louvor ensaiava demais um único louvor. As palavras dele foram o seguinte: eu fiquei sabendo que o Ministério do Louvor ensaia 1 mês para tocar uma música. Foi uma reclamação com um tom de crítica, né? E nós vemos que a gente percebe que as pessoas não têm uma preocupação. Isso se tratando de ensaio, né? Ensaio. Imagine pessoas que não querem nem ensaiar, imagine quanto mais se consagrar para que essa oferta seja recebida diante de Deus, né? Então nós vemos que precisa saber qual a intenção, qual a motivação. Se eu sou uma pessoa que não tem uma vida de intimidade com Deus, de relacionamento, como já foi colocado, se eu me disponho a fazer parte de um jogral só para estar presente naquele dia,
só para fazer acontecer, só para dizer que eu estive, só para que as pessoas aplaudam. Então, pelo menos diante de Deus, não será uma adoração genuína. As pessoas até podem se enganar, achando que aquilo ali foi tudo preparado. E detalhe, né? As pessoas até reconhecem. Eu costumo dizer assim, quando Deus recebe uma oferta, nós costumamos sentir ali o impacto da presença de Deus. Isso às vezes se torna até notório, né? As pessoas sentem, tratando quando é de forma espiritual. Quando é de natureza meramente humana, carnal, não é essa busca, nós também às vezes acabamos percebendo, né? Nós que estamos ali buscando servir a Deus no Espírito, procurando nos ligar com Deus, acabamos até sentindo essa esfera espiritual que gira em torno do ambiente ali. E infelizmente, né, acontece o que eu acabei de dizer. Comumente pessoas não querem saber de um comprometimento, né? A fala de pessoas que eu já ouvi, eu trago o exemplo do cotidiano, que diante de uma apresentação de uma peça ou de um jogral, diz, né, essas pessoas não vêm para as orações, não vêm para as consagrações, não vêm para os cultos destinados, né? Mas quando é nos tempos em que é para apresentar uma peça ou alguma apresentação de jogral, elas estão aqui em peso e ensaiam, né? E o interessante é que a pessoa diz que elas ensaiam incansavelmente. Porém, quando há o comprometimento espiritual, na verdade não há o comprometimento espiritual, o que antecede esses eventos, mas somente com a natureza do ensaio, da dança. Então isso a gente nota que é algo meramente humano, para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, que é o principal. Infelizmente não há essa preocupação. Uma outra pergunta. Marcos, e no caso das pessoas que não ensaiam, nem sequer ensaiam, digamos que vai ter uma apresentação de um vocal, certo? E aí você é chamado para cantar desse vocal na apresentação, sendo que você não ensaiou, sendo que você às vezes nem faz parte do grupo, mas você é chamado na hora da apresentação para cantar. E aí, o que você acha disso? Eu creio que isso é algo até semelhante àquele que não se prepara espiritualmente, mas ensaia. Você até pode se preparar, espiritualmente falando, né, ter uma vida de busca, mas se você quer oferecer algo para Deus e que é necessário ensaiar com as outras pessoas, que é preciso para que seja melhor para Deus, e você não ensaia, então eu creio também que aí não é para cantar, nem cogitar a ideia de cantar, porque se você não ensaiou, se você nem faz parte, para que você vai se meter, eu posso dizer assim, em algo que você não está inserido, você não está se preparando para isso, né? Porque apesar de ser necessário preparo espiritual, é também necessário, né, ter esse preparo de ensaiar, principalmente quando você está com outras pessoas, né? Como eu falei, que é só uma oferta, né? Então, se é canto, todos precisam ensaiar. É banda, todos precisam ensaiar. Jogral, todos precisam ensaiar. Mas, além do preparo espiritual, é preciso também estar com esse preparo. Porque se você, como eu disse, quer oferecer para Deus o melhor, não adianta só se preparar espiritualmente e não ensaiar e vice-versa, né? É preciso você ter os dois em equilíbrio, né? Ter ali os dois com a sua regra, para pôr em prática, né? Então, se você não faz parte, não ensaia, por favor, nem vá. Nem vá, porque você vai só ser um atrapalho, infelizmente, né? E se a oferta é direcionada para Deus receber, creio que Deus não recebe. Infelizmente, é o que nós temos que falar, é a verdade, né? Uma outra pergunta, Marcos. Existe uma certa cultura evangélica, né, principalmente nas igrejas pentecostais, de que aquele irmãozinho que está lá no banco sentado, que durante o culto ele não se alegra, ele não chora, ele não fala em línguas, de que ele é um irmão carnal, certo? E que ele é alguém que está ali de forma carnal no culto. O que você tem a dizer a respeito disso? Bem, eu costumo pensar que no culto nós temos vários momentos, né, de louvor, de ter a palavra. É o que nós acreditamos que é quando Deus fala ao nosso coração. Então existem diversos temas, né, de mensagem, né,
seja a mensagem que encoraja, seja a mensagem que corrige, ou a mensagem que traz a consolação. E então, por exemplo, se há uma mensagem que fala sobre encorajar ou algo dessa natureza, eu creio que nem todas as pessoas que estão reunidas naquele tempo estão passando pelo mesmo momento, né? Então, se a pessoa está passando por um momento de dificuldade na vida, uma questão pessoal, ou de natureza espiritual, e a palavra vai ao encontro daquela necessidade, vai falar com aquela pessoa, provavelmente a pessoa vai chorar, né, vai se derramar em lágrimas ou vai se alegrar, e outra pessoa pode não estar passando por aquele momento. Então, eu creio que nem sempre a palavra vai falar com todos, né, naquele aspecto, naquele sentido que ela está sendo ministrada. Então, há pessoas que vão passar por isso, dependendo do seu estado emocional, do seu estado espiritual, né, melhor dizendo, como nós podemos fazer a comparação com as estações que temos, né, no ano, né, outono, inverno, verão, primavera, né. Há pessoas que podem estar, por exemplo, no inverno, e passando por um momento difícil, e a palavra vai ao encontro daquele momento, e claro, ela vai chorar, vai sentir a palavra de Deus falando com ela, vai se alegrar com aquilo. E há pessoas que podem estar no verão, né, e a palavra não vai, pelo menos naquele momento, a necessidade, não vai emocionar, né, não vai causar um constranger, digamos assim, né, no bom sentido falando. Então, isso não quer dizer que a pessoa seja carnal, ela simplesmente não está passando por um período daquela qual a mensagem está sendo direcionada. Isso, até porque também o culto ele é racional. Então, não é pensar dessa forma que uma pessoa que não está chorando no culto, ou não está tendo essas manifestações aparentes, né, chorando, não quer dizer que ela é carnal, né? Mas sim que a mensagem ali, naquele momento, não está falando diretamente com ela, e com outras pessoas sim. Em questão de adoração, a gente pode ligar o fato das músicas, né? Antigamente a gente escutava muitas músicas cristocêntricas. Hoje a gente vê bastante ampocêntricas, né? Eu acho que, digo por mim mesmo, tudo começou ali, não falando mal da música, mas é uma música que vale a gente colocar a música Sabor de Mel, né? Sabor de Mel ali é tudo vitória e traz o emocional, né? Falar de deserto, provação, vingança, né? A gente tem que saber distinguir a questão das músicas, né? Hoje vemos que as músicas de hoje é tudo eu, nada é dele. Não tô dizendo nada dele, mas assim, não fala muito sobre ele, né? O que você tem a falar sobre essas músicas que estão certamente contorcidas, né, no nosso meio? Bem legal a pergunta, porque realmente nós estamos tendo aí uma gama de canções que são realmente antropocêntricas, e não só canções, até mensagens, né, que trazem antropocentrismo, né, como se como se o homem fosse o centro e não Deus. Louvores, principalmente é o que nós mais percebemos, né, dentro dos templos, nós vemos louvores que falam muito do homem, sobre a sua condição. Aí fala só sobre vitória, Deus vai te dar, Deus vai te exaltar, Deus vai fazer acontecer, vai ter que ser assim, tem que acontecer. Então, nós vemos muito isso. E quando nós pegamos a essência do que é o louvor é quando você exalta o nome do Senhor, né? E nós sabemos que para adorar a Deus, nós adoramos pelo que Ele é e não pelo que Ele faz na nossa vida. Deus, Ele faz se Ele quiser, e se Ele fizer ou não, Ele continuará sendo Deus da nossa vida, e sempre continuaremos a engrandecer. Nós podemos tomar como referência Jó, no capítulo 1, quando acontece essa série de fatos trágicos com Jó, e Jó, ele se prostra, né? E a Bíblia diz que ele adorou o Senhor e disse: não saí do ventre da minha mãe, não retornarei para lá, não trouxe nada para esse mundo, não vou levar. Parafraseando aqui o versículo. Então, Jó, ele
não teve, né, não se colocou ali como vítima, mas ele adorou a Deus, atribuiu a Deus toda a honra, mesmo passando aquela situação difícil. Só que os louvores hoje em dia, infelizmente, alguns trazem essa mensagem, né, carregada de vitória. Aí nós podemos pensar algumas questões. O que é que leva ao sofrimento humano? O crente, o cristão justo, né, ele pode passar, sim, por dificuldades. Não é à toa que existe o livro de Jó para falar acerca disso, que o justo também passa por período de sofrimento. Mas há pessoas que passam pelo sofrimento também pela desobediência, há pessoas que passam por momentos difíceis para ser uma aprovação de Deus. Então, imagine só, vamos tomar como exemplo, alguém que está passando por um período difícil por desobediência. Aí entra um louvor que fala que vai te dar vitória, vai fazer isso, o quê? Isso, aquilo na tua vida. Como é que vai chegar essa vitória se você não se coloca debaixo da obediência de Deus? Então você, além de estar colocando o homem, eu acho que até incentiva de forma negativa a pessoa permanecer naquilo, né? Então, eu praticamente, não é que eu não posso dizer assim, eu discordo, não sou a favor desses louvores, né, quando se trata com essa perspectiva. Felizmente, há uma gama de pessoas que levam só, e o detalhe, que eu presto atenção nos cultos. Muitas vezes, a igreja glorifica mais a Deus quando são esses tipos de louvor, dizendo, Deus vai te dar vitória, aleluia, glória a Deus, Deus vai fazer isso. E quando é um louvor que exalta a soberania, a majestade, a glória que ele tem, às vezes as pessoas ficam caladas. Às vezes as pessoas... Era para ser o contrário, né? E às vezes nós vemos as pessoas exaltarem mais o nome de Deus quando fala que ele vai fazer algo na nossa vida do que um louvor que fala da essência dele, do que ele é, da grandeza dele, do senhorio e do poderio que ele tem sobre as nossas vidas. Infelizmente, isso acontece. Então é isso, meus amados. Concluímos. Não que necessariamente já terminou o assunto de adoração. Sempre nós estamos buscando mais e mais sobre esse assunto. Mas, graças a Deus, Deus tem nos ajudado com a participação do irmão Marcos Rodrigues. Graças a Deus. Nos vemos no próximo estudo. Fique ligado. Compartilhe com seus amigos, seus irmãos da igreja, sua família, para que a nossa caminhada cristã seja mais com sabedoria e não só com falácias. Em nome de Jesus, amém.